professores! Hoje nós vamos falar sobre como alfabetizar nossas crianças no primeiro ano. A minha experiência é de alfabetizá-los no primeiro semestre. Alguns alunos precisam de um pouco mais de tempo, ficam para o segundo semestre, mas até o final do primeiro ano ter a turma toda alfabetizada é interessante, não é mesmo? Então, nós vamos falar sobre isso. Eu dividi a aula em tópicos, nós vamos falar dos pré-requisitos para alfabetização, muito brevemente sobre a alfabetização na BNCC e de habilidades, recursos, atividades e material também, ok? Então, é disso que nós vamos falar nesse vídeo. O meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na rede pública do estado de Minas Gerais, há mais de 5 anos aqui no YouTube, onde eu já alfabetizei muitas crianças também, e você também me vê no Se Liga na Educação. Antes de te falar como é que eu faço para alfabetizar as minhas turmas, eu vou convidar você a aprimorar a sua prática pedagógica, saber mais sobre a BNCC, seguir o passo a passo de planos de aula que eu desenvolvi para atingir as habilidades com as crianças de uma forma prazerosa, satisfatória. E você alcança isso estudando comigo lá no curso de BNCC. Lá a gente tem passo a passo de plano de aula, planner do professor, grupo exclusivo para a gente conversar. A gente tem também sequência didática, oficina de leitura, vale muito a pena. Lá na página você pode ver os depoimentos de alunos que fizeram o curso para saber o que é que elas acham também. Então, tá no link aqui na descrição do vídeo, ok? Bom, vamos lá então falar da alfabetização das nossas crianças. O que a criança precisa para iniciar o processo de alfabetização? Ela precisa conhecer o alfabeto, ela precisa distinguir letras de outros sinais gráficos, saber que letra é letra, número é número, que acento é outra coisa, né? Que a gente conhecer o nosso alfabeto. Nomear e traçar as letras e entender que as letras representam um som, que a escrita representa a nossa fala. Se a criança veio com esses pré-requisitos da educação infantil, excelente. Se ela não veio, nós vamos trabalhar aqui no primeiro ano, não tem problema nenhum, vai dar tempo, tá tranquilo, tá bom? Então, para a criança se alfabetizar, ela precisa então conhecer as letras, conhecer o alfabeto, saber nomear essas letras, recitar o alfabeto é interessante, na ordem alfabética também, né? E entender que essas letras vão representar sons é o próximo passo. Lá na BNCC, o que é que nós temos sobre a alfabetização? Na BNCC, nas práticas de linguagem de análise linguística e semiótica, nós temos habilidades que vão ser referentes à alfabetização, à codificação e decodificação. E elas vão aparecer no primeiro e no segundo ano. Então, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, nós temos até o final do segundo ano para alfabetizar as crianças. E por que esse vídeo, então, propõe que a gente alfabetize no primeiro? Porque aí nós vamos iniciar um aprofundamento das habilidades, tá bom? Então, alfabetiza, ela vai aprender a ler e vai conseguir escrever no primeiro, mas ainda tem muita habilidade para ser desenvolvida até o final do segundo, ok? Bom, então é isso que traz a BNCC, criança alfabetizada até o segundo. A gente consegue no primeiro e depois a gente desenvolve isso, porque no terceiro já começa a fase de ortografização, ok? Bom, as habilidades que são necessárias para a criança se alfabetizar estão na BNCC, nessa prática de linguagem, de análise linguística e semiótica. E nós vamos desenvolvê-las passo a passo, gradativamente no primeiro ano. A ideia de que a criança, ao atingir a idade de alfabetização, vai se alfabetizar naturalmente é uma ideia falsa. A alfabetização, a linguagem escrita, ela é cultural, ela é inventada, então ela precisa ser ensinada. Natural é a troca de dente. Chegou a idade de trocar dente, mesmo que a criança nunca tenha conhecido outra criança, mesmo que ela não saiba que os dentes vão trocar, ela vai trocar os dentes. Isso é natural.
Agora, o que é cultural, o que é inventado pelo homem, precisa ser ensinado para o homem. Então, nós precisamos ensinar a leitura e a escrita para as crianças. E a gente vai ensinar isso com instruções mesmo, tá? A gente vai fazer atividades que proporcionam à criança a percepção da correspondência dos sons, a gente vai ensinar o som da letra, a gente vai trabalhar na formação das palavras. Existem correspondências entre fonema e grafema que são irregulares, elas precisam ser ensinadas, elas não são observadas facilmente, então nós vamos desenvolver essas habilidades. Quais são as habilidades que a criança precisa para desenvolver a leitura e a escrita? Ela precisa da consciência fonológica, que vai começar a ser desenvolvida lá na educação infantil oralmente e que aqui vai ser desenvolvida, né, de outra maneira, mais profundamente. A consciência silábica, a criança precisa perceber que letras correspondem, né, representam sons na escrita, os sons da nossa fala. E para isso acontecer, não é uma aula ou duas aulas, nós vamos trabalhar durante todo o ano com letras diferentes, com sons diferentes, palavras diferentes. Então, esse é um trabalho de formiguinha que a gente vai fazer, né, durante um tempo. Na minha sala de aula, quando eu alfabetizo as crianças no primeiro semestre, como eu disse para vocês, eu trabalho letra por letra. Eu dou uma visão do alfabeto, em seguida eu trabalho as vogais, porque só com as vogais a gente já forma alguma coisa e as crianças estão ansiosas para formar palavras. Em seguida, eu sigo a ordem alfabética, ou então eu altero algumas coisas, mas você pode seguir a ordem alfabética repetindo as vogais, tá bom? Então, é assim que eu trabalho para que a criança seja informada do som de cada letra, tá bom? Isso vai garantir que a sua criança aprenda sim. Para isso não ficar ruim, para isso não ficar pobre, para isso não ficar aquele trabalho que a gente critica que não faz sentido, é importante que seja contextualizado, é importante que tenha atividade lúdica, sim, que seja significativo para a criança, sim. E como é que você faz isso? Aí nós vamos entrar nos recursos. Um recurso que eu gosto de usar e que é muito bacana é o alfabeto móvel. Pode ser de MDF, pode ser impresso, plastificado, pode ser da maneira que você puder proporcionar para os seus alunos ou que eles possam, né, adquirir. Mas o alfabeto móvel, ele ajuda em atividades e ele ajuda também em jogos. Vou deixar um card aqui de como eu uso o alfabeto móvel para que você possa seguir essas instruções, ok? Atividades com os nomes das crianças também são excelentes para alfabetizar, fazem parte, são extremamente significativas para elas. Então, vou deixar o card aqui em cima de como eu trabalho o nome da criança em sala de aula para alfabetizar, ok? E também vou deixar aqui para você mais um card de jogos para alfabetizar. E agora eu preciso colocar aqui uma pausa, um momento de atenção. A alfabetização lúdica é fantástico. O lúdico é importante, essas crianças ainda são bem novinhas, elas precisam brincar, elas precisam de ilustrações, mas o nosso trabalho não pode se encerrar no lúdico. Nós precisamos trabalhar a ludicidade, o registro, a sistematização também. Então, não paramos no lúdico, tá? O lúdico é uma parte do trabalho. E aí, eu vou sugerir para você uma playlist que tem aqui no canal, onde eu trabalho a apresentação do alfabeto. Aí eu trabalho as vogais, depois eu apresento as consoantes para a criança entender o que é uma consoante e em seguida, letra por letra, como eu disse para vocês, para que você possa se inspirar para suas aulas. Você pode usar, você pode construir o caderno com as crianças. O interessante dessa playlist é que não tem atividade para ser impressa, mas no final o caderno da criança vai ficar lindo porque é tudo construído por ela, tá bom? Então vou deixar essa playlist aqui no final para você também.
Eu espero que esse vídeo tenha ajudado e espero principalmente que as suas crianças estejam alfabetizadas até o final do primeiro ano, porque isso é muito bom para todo mundo. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, acesse os materiais que eu deixei aqui para você, que vão ser muito úteis também. Um grande beijo e até a próxima!